pessoal, tudo bem? Eu vim aqui hoje dar uma aulinha, que até é bem rapidinha, do nosso estojo do kit de higiene, tá? A gente vende muito esse kitzinho de higiene para a escola. Tem o estojinho e a toalhinha de boca. A estampa aqui já tá pronta, né? As minhas toalhas eu sempre uso, eu não gosto muito de usar a toalha feita para sublimação, né? Que o pessoal geralmente compra aí da indústria. Eu prefiro comprar as toalhinhas, eu uso ou da Estilotex, que ela é bem felpudinha e super macia, ou então da Doller. Eu não gosto muito do atualhado que vem pronto já com a barrinha que a gente só faz a sublimação. Então eu faço a estampa, né? Na mesma estampa do estojinho, do kit higiene. E eu coloco uma película. E essa película aqui, ela ativa com o calor. Então na própria prensa a gente já vai aplicar essa faixinha, né, personalizada lá na prensa. Eu sempre faço um detalhezinho, né? Faço um caseadinho na máquina de costura mesmo. E eu prefiro assim, por causa disso. Eu prefiro o atualhado da Estilotex ou da Doller, né? Ou alguma outra marca que acho que a Teca ou Artex também. Só que é mais difícil, é mais fácil encontrar dessas marcas esse modelinho aqui de toalhinha de mãos. Ela é bem maciazinha, então para criança, para bebê, eu prefiro usar essa toalha. Aqui depois eu vou estampar e vou mostrar pra vocês tudo prontinho como é que ficou. Então aqui são dois maninhos, né? É um casal de gêmeos, o Miguel e a Antônia. Aqui já tá prontinho o estojo do kit de higiene do Miguel. Cabe aqui então a toalhinha, a escova de dentes, a pasta de dente, cabe um pentezinho também. Ele é super útil. Ele fica impermeável, porque aqui tem o visor que eu uso plástico cristal. Por dentro eu utilizo o bagum, que também é um emborrachado. E por fora é o nylon 600 dublado. Eu gosto muito de utilizar o micro suede, que é um tecido em poliéster, né? A gente só consegue fazer a estampa em tecidos de poliéster. Eu não uso muito o Oxford, eu prefiro para essas peças infantis usar o micro suede, porque ele tem um brilho. Eu acho que fica muito bonito. Então, para necessaires, eu sempre utilizo o micro suede, às vezes uso o cetim também, né? Quando é alguma necessaire assim para festa, né? Lembrancinha de 15 anos, casamento, fica muito bonito. Mas o micro suede também. Ele tem um brilho, ó. Não sei se dá pra vocês verem aí no vídeo, mas aqui no ao vivo fica muito bonitinho. Esse aqui então é o nosso estojinho do kit higiene. Então agora eu vou fazer o da Antônia. Quando eu crio a estampa, eu faço já na mesma peça. Eu coloco os dois lados, né? A parte de trás, que é essa aqui, que é a parte maior, e a parte da frente, tá? Eu sublimo na mesma... quando eu vou imprimir, eu já monto as duas estampas, da parte de trás do estojo e da parte da frente. Aí quando tu estampa, ó, depois tu vai dobrar aqui direitinho e já vai ficar a peça pronta, que agora a gente vai fazer a montagem, tá? Então a gente utiliza o nosso painel. Deixa eu dizer aqui a medida do nosso painel. Ele tem 25 centímetros e meio por 20.
tá? É o tamanho total dele. Quando tu dobrar assim, ó, ele vai ficar 20 por 20. Ele fica bem quadradinho, a nossa peça. Então aqui a gente tem esse painel de 26 por 20. Eu uso o bagum, eu corto ele sempre um pouquinho maior que o meu painel, para não ter perigo ali na hora de unir as peças, ficar faltando. Depois a gente vai refilar, tá? Isso aqui era um retalho que eu tinha, não tá cortado retinho, porque eu tinha um pedaço exatamente no tamanho que eu precisava. Aqui o meu plástico cristal, eu corto sempre maior, tá? Eu cortei esse aqui com 14 de largura e um pouquinho maior aqui que a largura do nosso estojinho, ó. Deve ter uns 20, acho que tem uns 22 centímetros mais ou menos, tá? Então tu corta um pedaço de 22 por 14. Aqui eu já passei o viés, eu sempre uso o mesmo viés que eu vou utilizar ao redor, né, do estojinho, aqui em volta do estojinho, para dar o acabamento. Eu uso o mesmo viés aqui para aplicar o plástico cristal no nosso zíper. E a medida do zíper vai ser 22 centímetros também, que é um pouquinho mais largo que a largura aqui do nosso painel. Aqui eu tinha um cursorzinho de unicórnio, tá? Eu uso sempre o zíper número 6, aliás, número 5, e o cursor também número 5. Aqui, que pena que do Miguel eu não tinha de dinossaurinho, né? Eu acho uma graça esse tema dinossauros. E o da maninha dele, então, vai ser de unicórnio. Como eu tinha aqui, já vou utilizar. Eu não tenho mais comprado cursores assim temáticos. Tenho que fazer uma compra. Então vamos lá, ó. Como é que a gente faz a montagem? Tu vai centralizar aqui, sempre para ficar sobrando um pouquinho para cada lado do zíper, tá? Então é o zíper de frente pro painel, para essa parte menor, tá? Que é a parte que tu vai virar depois. O zíper então vai ficar assim, ó. Para ficar dessa forma aqui, tu tens que virar então, ó, a frente do zíper para frente do painel e vai fazer um sanduíche aqui com o teu forro, que é o bagum aqui que eu tô utilizando, tá? Se tu quiser, tu também pode usar o plástico cristal, mas eu gosto de usar o bagum. Aí tu pode prender aqui com essas presilhas, né? Esses clips. Eu gosto de usar esses aqui porque aqueles de plástico, nossa, eles quebram muito fácil. É dinheiro posto fora. Tu compra aqueles de plástico, usa algumas vezes e já tem que colocar fora porque não presta mais. Então tu confere se vai ficar sobrando aqui, ó, nas laterais, para não ter perigo depois quando tu virar de ficar torto e ficar faltando. E aqui então a gente vai passar a nossa costura. Sempre com o calcador de zíper. Se tu estiver fazendo na máquina industrial, se tu tiver aquele calcador mais estreitinho, pode ser também. Na máquina, eu uso a máquina industrial, mas só quando eu faço peças assim em produção. Ela faz muito barulho. Eu prefiro fazer na minha doméstica. A minha doméstica faz tudo, gente. Eu coloco vivo, costuro peças bem grossas. Enfim, eu amo essa minha maquininha aqui.
Pronto, a gente passou a primeira costura. Agora a gente vai rebater, ó. Nota que quando tu virar, ó, tu já vai assentando aqui o bagum e o painel, tá? Que fique retinho. Se tu quiser, tu pode prender aqui com uma presilha para te auxiliar. Ó. Aqui tu vai agora vai rebater a costura. E eu gosto de fazer isso com bastante calma para não ter perigo de errar. Tu pode fazer com o mesmo pé, o mesmo calcador de zíper, essa parte de rebater, ou com o pezinho normal, ó. Eu tô usando aqui uma agulha número 12, que nessa numeração sempre passa também a costura, faz a costura, retrocede a costura, tá? Me deu um branco aqui, gente. Acho que é porque eu tô com fome. Eu tô gravando esse vídeo aqui na hora da janta. Tô com fome já. Pronto, aqui a gente rebateu a costura, tá? Aí o que tu vai fazer? Agora, alinha bem o teu forro. Aqui na hora do vídeo fica ruim meu espaço. Vou ficar tirando a máquina toda hora do lugar. Deixa eu puxar assim, ver se fica melhor. Ó, pra vocês verem. Alinha bem o forro com o painel, pra depois a peça ficar bem assentadinha, tá? Lembrando que isso aqui tudo é sintético, né? Fica grossinho, né? O emborrachado. E aqui tu vai passar uma costura de segurança. Sempre retrocede ali a costura. Passa aqui uma costura de segurança bem na pontinha. Faz isso em toda a volta da tua peça. Pronto, ó, ficou perfeito. Agora a gente vai refilar o bagum. Refila todo o bagum. O teu painel já tem que estar, né, no tamanho correto da tua peça. A gente também vende os painéis prontos, tá? A gente vai lançar o nosso site, acredito que nos próximos dias. E a gente vai lançar algumas coleções de painéis prontos para quem quiser comprar. Eu não lembro de cabeça o valor ainda que vai ficar, mas para as artesãs que quiserem trabalhar com essas peças, tu pode comprar os painéis e ter eles claro que não personalizado com o nome da criança, né?
pode me encomendar também, eu posso vender também. Mas assim, de repente, tu pode ter um painel de unicórnio, um painel de ursinha cor-de-rosa, um painel no tema ursinho azul, enfim, e ter no teu ateliê, né, para oferecer para o teu cliente. Aqui agora a gente vai costurar o nosso plástico cristal, que eu já tinha passado, né, o viés aqui na ponta. Esse lado aqui que eu gosto. Sempre cuidando para que fique sobrando, tá? Aqui, ó. Para que fique sobrando dos lados, porque depois, ó, tu sempre pode conferir aqui também, ó. Quando tu for virar, depois tu vai refilar o que vai sobrar, ó. Mas tem que ficar aqui, ó, tem que ficar sobrando dos dois lados, para quando tu for virar, ter certeza que o plástico vai ficar bem no lugar certinho. Aqui eu troquei meu calcador de novo pro calcador de zíper. Eu gosto de fazer essas costuras com bastante calma, porque eu sou bem chatinha, mas bem chatinha mesmo, gente, né? Mas eu acho que todo mundo tem que ser assim no seu trabalho, né? Não importa o trabalho que tu faça, tu tem que ser exigente com o teu trabalho. Acho que a minha linha de trás soltou, deixa eu dar... soltou. Acontece. Vamos parar aqui pra arrumar. Pronto, gente. A bobina já tá reguladinha ali embaixo. Vamos de novo. Agora a gente tá aplicando, então, o nosso plástico cristal, né? Aqui pelo viés, no zíper. Agora a gente vai passar o cursor, vai conferir, né, se ficou sobrando dos dois lados, tá? Não tem problema que fique sobrando mais de um lado do que do outro. O importante é ficar sobrando. Então vamos colocar o cursor aqui. Eu coloco o cursor assim, eu não gosto de cortar o cursor. Às vezes até corto pra ficar um pedacinho maior que o outro, mas normalmente eu sempre consigo colocar ele reto. Já passei muito trabalho com colocação de cursor. Ó, vai ficar assim a nossa... Isso aqui eu vou pedir pro meu marido virar, ó, senão vai ficar tortinho aqui, ó. Vou pedir para ele tirar aqui com um alicatezinho e arrumar, para não ficar virado. Aqui eu vou trocar, então... Ah, não, eu vou botar o de teflon, ó, para não ficar puxando o meu... aqui no plástico cristal, porque senão fica tudo repuxado, ó. Por isso que sempre tem que ficar maior, ó. Porque às vezes ele sai um pouquinho do lugar e aí fica feio, né? E quando tu vai costurar com o plástico cristal, o ideal é tu ter um calcador desse aqui de teflon, né? Esse aqui de plástico, para deslizar sobre o plástico cristal.
que esse outro aqui normal, ó, de metal que vem na máquina, ele faz repuxar todo o plástico. E aí depois não fica bacana, aí fica feia a costura. Tem pessoas que passam talco, ou passam óleozinho. Eu já vi artesãs que fazem até coloca tipo uma proteçãozinha com fita crepe embaixo do calcador de metal. Eu não testei nenhuma dessas opções. Eu já comprei direto o calcador de Teflon. Eu só acho que quando é uma costura mais pesada, ele pode não funcionar muito bem. Mas aí é só tu costurar devagar que dá certo. E com artesã não tem o que não dê certo, né? Que a maioria das artesãs são assim. Se não dá certo, a gente dá um jeito e funciona de alguma forma. Eu, pelo menos, sou assim. Eu sempre dou um jeitinho de fazer funcionar. Então, aqui tu refila, bem refiladinho. Eu sou chatinha também, eu gosto de ficar recolhendo lixo, colocando fora. Tem um lixinho aqui bem do meu lado. Aqui tu pode dar uma queimadinha. Eu tô com o ventilador ligado. Eu vou virar aqui, vocês não vão ver, ó. Mas eu vou passar um foguinho aqui, ó. Um isqueiro aqui no zíper. Só pra cuidar pra não pegar no plástico, o cristal, né? Senão vai derreter o plástico. Mas aqui, ó. Queimei aqui, ó. Pra não ter perigo dele ficar desfiando. Olha aqui, ó. Eu vou pedir pro meu marido fazer. Eu até faço também, ó, virar isso aqui, ó. Mas eu tô com as mãos machucadas. A minha cadela teve doente. Eu tive que medicar ela, enfim, usar algumas coisas. Precisei auxiliar as minhas filhas. E fiquei com as mãos bem machucadas, ó. Eu tenho uma certa tendência, né? A ficar com esses hematomas. Aqui a gente vai arredondar, ó. Eu gosto de deixar redondinho aqui, ó, nas pontinhas. Será que tá dando pra ver? Tá, ó. Eu pego aqui um conezinho. Pode ser um cone de linha. Aqui pra esses dois eu usei o da fita mimosinha. Mas pode ser qualquer coisinha redonda que tu tiver aí no teu ateliê. Pode ser até um copo, tampa de uma madeira, o que for. Eu tenho régua para fazer isso, mas não uso. Aí aqui tu arredonda a tua peça. Aproveita e vê se já não tem que dar mais uma refiladinha aqui. Aqui tá ok. Vai ficar lindo, ó. Tá quase o fim. Só tem que agora aplicar o viés. O viés, gente. Esse meu aqui tá até acabando, ó. Eu confesso que eu já passei um certo trabalho, assim, pra colocar viés. Eu não era muito amiga, assim, do viés. Eu acho uma das partes mais difíceis, assim, de fazer. Aqui tu tem duas opções. Tu pode abrir ele, tá? Costurar aqui.
Costura ele aqui na linhazinha, depois tu vai virar ele. Só que ele vai ficar um pouquinho maior. Eu gosto dele assim, ó, menorzinho aqui na beiradinha. Então, eu costuro ele com essa abinha dobrada, ó. Tu pode fazer pela parte, iniciar pela parte da frente ou pela parte de trás. Só que se tu iniciar pela parte de trás, olha só, eu sempre gosto de deixar esse pedacinho aqui, ó, em cima, porque depois quando tu virar, tu vai fazer isso aqui, ó. Ele vai ficar assim, ó. Então, tu decide aí como é que tu acha que vai ficar melhor, tá? É por isso que eu prefiro iniciar pela parte da frente, não pela parte de trás. E depois, quando eu for finalizar, esse detalhezinho vai ficar na parte de trás. Tu pode colocar aqui uma presilhazinha só pra te auxiliar aqui, ó, pra te virar. Então, a gente vai passar a costura bem em cima dessa limite aqui, ó. Bem no limitezinho, ó. Bem devagarinho. Eu tô usando aqui, na verdade eu usei pra fazer a peça toda, o ponto 13,5. Mas quando a gente tem que fazer aqui essas voltinhas, quanto menor o ponto, melhor. Como essa parte vai ficar pra dentro, se tu quiser diminuir um pouquinho mais o ponto, não tem problema. Só que quando tu for fazer a costura de acabamento, tu for virar, né, pra fechar o viés, tu tem que usar um ponto só, tá? Pra não ficar feio. Eu não tinha viés de boneon, uma cor que eu queria, porque eu tenho gostado bastante de usar o viés de boneon. Esse viés aqui é o viés industrial, né? Viés pronto. Pode também fazer de tecido, se tu quiser. Mas o viés industrial, ele é muito bom também. Eu gosto porque ele é firmezinho, né? Mas, particularmente, eu tenho gostado muito de usar o viés de boneon, gente. Fica a dica. Nessa parte aqui, quando tu for virar agora, aí aqui tu tem que arrumar bem direitinho pra essa primeira costura que tu fez, ela ficar bem escondidinha aqui embaixo do viés quando tu for virar, tá? Qualquer coisa aqui tu pode dar mais uma refiladinha, ó. Aqui deu uma escapadinha, ó. Então, o que que tu faz? Tu vem aqui, ó, e refila. Pra ficar bem escondidinho, ó. Às vezes dá essa escapadinha, ó. Aí, o que que tu pode fazer, ó, pra te auxiliar agora, pra fazer dar esse acabamento e ficar bem bonito o teu acabamento,
Eu gosto de usar as presilhas, porque às vezes eu não tenho muita força na mão. Então, eu gosto de deixar ele bem puxadinho aqui. Eita, virou aqui. Eu deixo ele bem puxadinho, ó, e vou assentando ele aqui atrás. Porque agora a gente vai passar a costura deste lado. E eu não vou estar enxergando lá na parte da frente. Quanto mais tu puxar, mais escondidinha vai ficar a tua primeira costura. E o viés é uma coisa assim que tu tem que fazer com calma, senão não dá certo. Ai, no início eu tinha muita dificuldade pra colocar viés. Nossa, como eu tinha dificuldade, não sabia fazer arredondadinho. Quando o acabamento é retinho, assim, quadradinho, né? Eu também não sabia fazer. Tem umas presilhas que são muito duras. Eu separo essas. E quando eu tô com pressa ali, eu quero pegar uma presilha que esteja boa. Eu gosto de deixar assim, pra ficar bem fechadinho. Pronto, aqui agora a gente vai finalizar nossa peça. Uma trancadinha, mas é só ter um pouquinho de paciência com ela. Pode usar aqui o agulhão para te auxiliar. Aqui deu aquela trancadinha ali, porque a gente tá passando bem na parte onde tá o zíper. Fazer com calma. Faz a voltinha com bastante calma. Sempre lembrando que a costura agora ela tá aparecendo lá na parte da frente, tá? Porque a gente tá costurando pela parte de trás. Aqui eu levanto um pouquinho o meu calcador. E aqui a gente tá concluindo a nossa peça. Aqui a gente vai passar, ó, de novo na parte do zíper, ó. Aí ela dá uma travadinha. Do contrário, vai super tranquilo. E aqui a gente tá finalizando a nossa peça.
Só vou pedir pro meu marido aqui bem no iniciozinho, ó, deu uma puxadinha na linha, mas tá bem seguro aqui a costura, não ficou sem costurar, foi só porque não é aquela partezinha mais grossa. Ó, ficou perfeita. Tá perfeita a nossa peça. Aqui ficou então o visor, né, no plástico cristal. Por dentro então é o bagum, né, ficou emborrachadinho, então não tem problema colocar a escova úmida, toalhinha úmida, porque vai ficar bem guardadinho. Pode colocar na mochila, na bolsa de maternidade, na bolsinha do bebê aí quando vai pra escolinha, que não tem perigo nenhum, ó. Vamos virar isso aqui. Vou pausar o vídeo. Bom, pessoal, então eu voltei aqui com as peças prontas pra mostrar pra vocês. Ontem eu não consegui terminar de gravar, porque já era muito tarde e eu tinha que fazer quimioterapia ainda. Pro pessoal aí que me acompanha, eu sou paciente oncológica, faço quimioterapia injetável em casa e eu mesma aprendi a fazer a aplicação da injeção em mim. E eu faço 3 vezes por semana, então o nosso tempo ele é bem corrido por causa disso, né? Mas voltando aqui o vídeo, eu só queria mostrar pra vocês então a peça pronta, né? O estojinho que a gente da nossa aula. Olha que lindo que ficou. Aqui tem a toalhinha, né, que ficou no mesmo tema do estojinho. Eu fiz esse caseadinho simples. A minha máquina, ela é muito boa, mas ela não tem nenhum ponto decorativo, então eu faço esse caseado simples aqui, que a maioria das máquinas domésticas tem. Mas eu tô louca pra comprar uma máquina com pontos decorativos pra fazer um caseadinho mais trabalhado, né? Porque fica tão bonito. E, enfim, eu acho bem interessante. Então, nós temos aqui prontinho o kit higiene da Antônia. E o do maninho dela, que é o do Miguel, que é no tema dinossauros. Ó, o estojinho dele. Também as peças são impermeáveis, né? São super duráveis. A toalhinha dele também, ó, ficou uma graça. As peças tu pode utilizar, né? Tanto para criança pequena quanto para crianças maiores, porque ele ajuda a organizar, né, a mochila, a bolsa da criança que vai para a escolinha. E tu pode usar também para viajar, enfim, é uma peça muito boa, né? Ela é toda impermeável. Tu pode lavar também. E porque essa parte de fora aqui é com tecido, né? Mas é um tecido em poliéster, então ele é bem fácil para lavar. É bem tranquilo. Só não aconselho colocar na máquina, né? Pode colocar de molho num sabãozinho assim. Deixar de molho um pouquinho. Se manchar alguma coisa, né? Às vezes a gente derrama algum alimento, alguma coisa. Pode de repente dar uma escovadinha com uma escovinha de dente velha, né? Mas é bem fácil para limpar. Aqui por dentro tu pode, para fazer a higiene, tu pode passar um álcool, um paninho com álcool, né? Porque ele é todo impermeável, tanto aqui no plástico cristal quanto aqui na parte interna, né? Que é com bagum, então é um emborrachado. Quem quiser pode fazer com plástico cristal também. Eu gosto muito de utilizar o bagum, porque ele fica assim emborrachadinho. E também ajuda a estruturar ainda mais a peça, né? A peça já é bem estruturada, porque o nylon 600
dublado, ele fica bem estruturado. E só lembrando então que a gente vai começar a comercializar os painéis sublimados. Eu vou deixar na descrição do vídeo as medidas, mas quem quiser adquirir com a gente os painéis sublimados já, a gente vai montar uns kitzinhos para venda. E em breve a gente está lançando o nosso site também, então aí vai ter bastante informação, tá? Quero agradecer a todo mundo que assistiu a aula, pedir, né, para vocês curtirem, compartilharem, comentarem os nossos vídeos, né? Indicar o nosso canal pra gente cada vez mais poder tá postando aí as novidades para vocês. E é isso, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, né? E podem nos seguir nas redes sociais. No Facebook é Fê Cortez Criações Especiais, no Instagram é Fê Cortez _ Criações Especiais, né? Eu vou deixar tudo na descrição do nosso vídeo. Então é isso, obrigada, gente, um beijo para todo mundo.